experiências mais profundas no nosso relacionamento com Deus. Mas existem áreas em que o adversário, o nosso inimigo, ele trabalha na minha vida e na sua vida, nos impedindo de acreditarmos na bondade de Deus. Faz com que nós venhamos a duvidar daquilo que está escrito e de que Deus de fato nos ama, porque muitas vezes, quando nós estamos passando por situações complicadas na nossa vida, vamos falar a verdade, muitos de nós temos dificuldade de entender qual é esse amor. Que amor é esse que está relacionado à minha vida se Deus permite que eu passe por lutas, privações, problemas, tentações? Que amor é esse se eu estou atravessando um momento difícil no meu casamento? Que amor é esse se eu estou atravessando um momento difícil onde tem faltado coisas para mim financeiramente falando? E nós vamos sendo levados por esse engano de Satanás e nós colocamos em xeque. Às vezes nós até sabemos que Deus ama a nossa vida, mas nós não temos de fato a convicção ou a certeza de que Ele está disposto a realizar coisas para nós. Então, quando nós oramos e às vezes as orações, elas, na maioria das vezes, elas não acontecem do dia para a noite, de imediato. Nós precisamos entender que existe um processo na minha vida e na sua vida, e não somente isso, mas que Deus tem o seu tempo para fazer as coisas. Mas muitas vezes eu tenho visto os crentes desta geração ainda duvidando de que Deus, de fato, através do amor dele, quer te abençoar. E aí nós fazemos aquela oração: eu vou orar, se Deus quiser, vai acontecer. E existem orações ou promessas na Bíblia que já estão totalmente explícitas para nós que Ele quer fazer. Então não é algo que eu deva orar. Então eu entendo que eu preciso ter o poder de não apenas acreditar. Se eu te perguntar se você crê em Deus, com certeza todos vão dizer assim: eu creio. Talvez cada um na sua forma, mas existe uma forma correta de nós acreditarmos em Deus, porque esta forma de fato vai evidenciar ou vai dar poder para que a nossa fé seja explosiva, atuante, e ela venha se manifestar no mundo natural. E tem um texto que está lá em Mateus, no capítulo 8, se você tiver com a sua Bíblia e quiser abrir, Mateus capítulo 8, nós vamos ler os versos de número 2 e de número 3, aonde fala justamente sobre essa questão. Vamos ver o que aconteceu com Jesus quando ele encontra com um homem leproso. Diz assim, Mateus 8, versos 2 e 3: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então veja, esse encontro de Jesus com este homem retrata muito bem a realidade de muitos de nós. Aquele homem leproso sabia que Jesus poderia realizar, Jesus tinha o poder de realizar e manifestar um milagre, curá-lo, restaurá-lo. Mas existia uma coisa que ele não sabia ao certo: se Deus ou se Jesus de fato queria fazer aquilo. Vamos falar a verdade. Quantos de nós que estamos aqui, que já aprendemos sobre o amor de Deus, até temos experiência com esse amor, mas quando nós colocamos as nossas orações e petições diante de Deus, muitos de nós ainda não temos a certeza ou a convicção de que Deus quer fazer. E é por isso que nós oramos: Deus, se o Senhor quiser. Eu sei que não há nada de errado em você querer conhecer a vontade de Deus. Deus, se for da tua vontade, eu recebo isso para a minha vida. Isso é importante. Mas existem coisas que têm a ver com a bondade de Deus, e a bondade de Deus, ela se manifesta dessa forma. Aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós temos orado, se estiver de acordo com as Escrituras, não devemos falar: Deus, se o Senhor quiser que aconteça. Não, o coração de Deus, para mim e para você, é sempre um coração disposto a fazer, a realizar. E a prova está aqui nesse texto, porque esse homem leproso se depara com Jesus, e
o que ele faz? Olha, eu reconheço que o Senhor faz milagres, eu reconheço que o Senhor é alguém enviado por Deus. Provavelmente ele reconhecia que ele era o Messias, mas ele não tinha certeza de que Jesus queria restaurá-lo. Você imagina a vida deste homem. Você sabe que naquela época, já expliquei isso aqui algumas vezes, vou falar novamente, alguém que era leproso, ele era totalmente excluído da sociedade, não poderia estar em lugares, não poderia estar em contato com outras pessoas, porque a lepra ela era altamente contagiosa. E então, quando ele estivesse vagando pelas ruas e se aproximasse, ele precisava gritar o mais alto: leproso, leproso, para que as pessoas que estivessem nas ruas, à beira do caminho por onde ele iria passar, pudessem sair, se retirar por conta desse contágio. Então era alguém esquecido da sociedade, totalmente excluído, alguém que talvez o seu relacionamento familiar também tinha sido fracassado, porque você imagina, ele não poderia abraçar os seus filhos, ele não poderia abraçar a esposa, beijar a esposa, ele não poderia trabalhar, ele não poderia fazer nada. Então aquele homem, ele não tinha apenas um problema exterior, onde estava demonstrado na sua pele, mas as suas feridas emocionais, por conta desse isolamento, por conta da indiferença da sociedade, de excluí-lo. Então existiam muito mais coisas nisso. E provavelmente, com certeza, os outros escribas, os mestres da lei, os homens das sinagogas, ninguém teria coragem de se aproximar e orar por ele. Mas aí aparece Jesus na história, e é interessante entendermos que quando ele se depara com Jesus, ele já faz esse reconhecimento do senhorio, então ele não tem dúvida que Jesus tinha o poder. Como muitos de nós estamos aqui nessa noite, não temos dúvida que Deus tem o poder, que Jesus tem o poder para curar as nossas enfermidades, para poder restaurar as nossas finanças, para poder restituir talvez um casamento, poder restaurar uma outra situação na nossa vida. Ele não tinha dificuldade de acreditar nisso, mas ele não conseguia ter certeza no coração. As suas orações, daquilo que você tem pedido, você tem certeza no seu coração que Deus te ama tanto que coisas boas vão acontecer? Você tem certeza que talvez aquilo que você tem orado em prol dos seus negócios, ou em prol do seu casamento, ou talvez em prol dos seus filhos, da sua família, para poder alcançá-los, você tem convicção no seu coração que Deus quer fazer isso? Muitas vezes nós somos enganados pelo diabo por conta justamente desta dúvida. E é interessante que uma das maiores tragédias que nós podemos nos deparar dentro da igreja hoje é essa situação. Pessoas que duvidam de que Deus pode realizar, ou de fato quer realizar algo na vida deles. Então, quando você ouve um testemunho, por exemplo, de alguém que foi abençoado: olha, abriu-se uma porta de emprego, eu ganhava X, eu vou ganhar 3 vezes esse valor, um emprego que é abençoado, enfim. Aí você está sentado ali ouvindo esse testemunho: puxa, seria tão bom se Deus fizesse isso na minha vida também. Estou desempregado e eu precisava de uma porta de emprego. Mas dentro de você há aquele sentimento: eu não tenho feito nada. Ou talvez a primeira pergunta que vem à sua mente é: o que é que essa pessoa que está testemunhando fez para receber essa bênção? O que de fato de que forma que ele agiu? Quais foram os métodos? Quais são os passos que ela estabeleceu para poder alcançar a bênção de Deus? Então, isso vai fazer com que nós venhamos andar na linha do merecimento, porque nós vamos achar que Deus de fato quer nos abençoar desde que nós façamos algo. Deus até pode te dar um trabalho, desde que você faça jejuns durante 1 mês. Deus até quer te dar o trabalho, mas você acredita nisso, mas só vai te dar, na verdade, uma cura se você orar frequentemente, porque você não tem orado constantemente. Então, se você orar todos os dias, pela manhã e também à noite, e também colocar o jejum, e agora você abandonar tal situação e deixar outras práticas, agora sim eu tenho certeza que Deus vai me abençoar.
E esse é o trabalhar, é a forma que o diabo usa nas nossas vidas. É interessante que quando alguém está testemunhando, louvando a Deus pelas maravilhas, pelas dádivas que elas têm recebido, muitos de nós não entendemos como que um recebe e o outro não recebe. Aí o pensamento que vem é: Deus quer fazer na vida dela, mas na vida do fulano não quer fazer, na minha vida não quer fazer, porque afinal de contas eu já me avaliei e eu não tenho sido uma boa pessoa, não tenho andado de tal forma. Quando você ouvir testemunhos, esses testemunhos eles têm que aumentar a sua fé, esses testemunhos têm que despertar em você algo. Se Deus fez na vida de tal irmão, vai fazer também na minha vida. Se Deus curou tal pessoa, Deus também quer me curar. Então eu preciso de fato confiar nisso, porque isso de fato vai fazer com que eu tenha acesso às bênçãos espirituais do reino de Deus. Do contrário, eu vou sempre ser levado por um tipo de introspecção e vou ficar olhando para mim. Quando você pede algo para Deus, você fica se autoexaminando. Você olha para você, para o tanto que você orou, pela sua frequência na igreja, se você tem se ausentado, se você tem contribuído, se você tem estado na célula. Se você começar a olhar para isso, e o pior, esse é só o ponto de partida, porque muitas vezes quando nós entramos por esse tipo de introspecção, o que vai acontecer na nossa vida? Nós vamos começar depois a olhar para nós, para nossas imperfeições. E aí você vai ver um determinado pecado que ainda não foi totalmente extirpado da sua vida, um tipo de conduta ou um mau hábito que você ainda não mudou. Você vai ver que ainda faltam muitas coisas para você poder ser transformado. E você vai falar: de fato, eu não mereço. Porque quando isso acontece, quando nós ouvimos essa voz, será que você está merecendo mesmo? Será que você está de fato andando na linha para poder Deus realizar isso na sua vida? Qual é o pensamento que nós vamos ter? Que quem está falando é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está me corrigindo e me alertando: olha, não dá para você andar assim. Como que você quer receber a bênção? É como se ele estivesse dizendo, Deus dizendo para você: olha, Jean, eu até quero te abençoar, cara, demais, está aqui tudo preparado para você, mas vamos falar a verdade, você tem sido um mau garoto. Só uma ilustração, tá bom, Jean? Estou sendo um mau garoto, você não está indo muito bem. Você tem orado? Aí o Jean vai pegar e vai falar assim: de vez em quando, essa semana não foi muito corrido, não orei. Aí ele fala: tá vendo? Você jejuou? Ih, rapaz, estou comendo mais, engordei mais nessa pandemia do que emagreci, então não estou jejuando também. Aí, tá vendo? Então essa introspecção, ela é maligna e vai fazer com que nós nos afastemos de Deus e vamos achar que, de fato, por que Deus iria me abençoar? Por que Deus iria realizar isso na minha vida? Eu sei, eu não estou perfeito, eu não estou andando na linha, eu tenho muitas coisas para mudar e já tenho ouvido e tenho talvez procrastinado em algumas situações da minha vida. Então essas práticas e essa introspecção vai, em vez de aumentar a sua fé, te impulsionar para você andar de uma forma correta, muito pelo contrário, ela vai fazer com que você ande de uma forma ainda mais desanimada. Porque quando mais nós olhamos para falhas e imperfeições, nós temos que ser sinceros. Isso não ajuda a aumentar a nossa fé, muito pelo contrário, você fica desanimado, você fica triste consigo mesmo, você encontra dificuldades em realizar isso. Agora, se você entender que Deus é o Deus que abençoa aquele que não merece, que Deus é o Deus que de fato tem tanto amor pela sua vida, que ama você de tal maneira que Ele quer fazer coisas boas para você, então a sua forma de caminhar vai ser totalmente diferenciada. Você não vai ficar apenas voltado para a introspecção, mas você vai andar de uma maneira que agrade o coração de Deus, e a sua mente será renovada através das promessas do Senhor. O mesmo texto continua dizendo lá que Jesus disse: olha, eu quero que você de fato seja restaurado. E toca nele e diz: olha, eu quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Você quer um testemunho maior do que esse nas Escrituras, de que Jesus quer um relacionamento pessoal conosco, que independente da nossa lepra, qual é a sua lepra hoje, qual é a sua imperfeição hoje, o que está te levando talvez para andar por um caminho tão contagioso que você já está
talvez até insensível ao pecado, ele está dizendo assim: olha, a bênção não depende disso. Não quer dizer também que você pode andar de uma forma como um leproso. Muito pelo contrário, aquele que tem um coração voltado para o Senhor, amolecido com relação à palavra, ele vai buscar essa transformação. Fala: Senhor, me ajuda a mudar isso, me ajuda a me libertar daquilo, transforma isso na minha vida. Quais são os meios que eu preciso realizar, no sentido de quais são os passos de acordo com a palavra para me andar. É isso que de fato vai trazer a bênção e vai mover o coração de Deus em relação a você. Então, quando eu olho para isso, vamos pegar aqui outro exemplo. Todas as pessoas que Jesus encontrava no seu dia a dia e se deparava no caminho, qual era a forma de ele atendê-las? Quando chegava alguém lá, por exemplo, quando chegou Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, e falou: minha filha está enferma. O que ele falou para Jairo? Ele chegou lá: Jairo, como é que está a sua vida espiritual? Você brigou com a sua esposa essa semana, Jairo? Você tem contribuído, tem dado dízimo e oferta, Jairo? Vê lá, eu conheço você. Não, ele não fez isso. Quando ele se deparou com um cego, Bartimeu, ele chega e pergunta, porque a forma que ele atendia as pessoas era sempre: olha, o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade? Ele nunca perguntou: como você está andando durante esses dias? O que você tem feito? O que você tem assistido? Aonde você tem tocado? Qual é a forma que você tem andado dentro de um contexto da sua vida quando ninguém está perto de você? Ele não fez isso, nunca o fez. Muito provavelmente, quando as multidões se reuniam para ouvir Jesus falar, você tem talvez aquele tipo de pensamento que as pessoas eram perfeitas ali? Certamente que não. Ali devia ter gente com problema conjugal, gente com problema financeiro, gente com problema de pecados gravíssimos, mas o Senhor tinha disposição para abençoá-los, independente de qual era a situação deles. Então, o Senhor nunca vai rejeitar você. E nem pense que o que você tem para pedir é tão pequeno que você não pode, não quer incomodar o Senhor. Porque um Deus que ama, Ele se importa com as menores coisas, as minhas menores necessidades. Eu tenho aprendido isso. E também as coisas que talvez que aos meus olhos sejam necessidades grandiosas, muito difíceis de ser alcançado, Ele também está disposto. Certa vez, vou contar um testemunho para você aqui do que aconteceu, de uma coisa tão simples na minha vida. Eu fiquei tão feliz. Alguns anos atrás, estava passando por uma situação financeira muito complicada. E aí eu me lembro que nós estávamos em casa, eu e a Thaís, acho que nós só tínhamos o Victor, só o Victor, não tínhamos o Theo. E eu gosto muito de salada de fruta. E eu falei assim: puxa, eu queria tanto comer uma salada de fruta. E naquele dia nós não tínhamos o recurso nem para comprar meia dúzia de banana, 2 maçãs, 6 laranjas, sei lá o quê. Mas você se lembra disso? No mesmo dia, nós só falamos isso. O interfone da minha casa tocou. E tinha um casal que nós estávamos ganhando eles para Cristo. Nós ganhamos a esposa e estávamos evangelizando o marido. Ele trabalhava na farmacêutica e depois ele abriu uma quitanda. Ele pegou, tocou o interfone lá, eu atendi. Ele falou: olha, fulano de tal, estou aqui. Eu deixei algumas coisas aqui para você aqui na portaria. Eu falei: algumas coisas? Ele falou: dá para você descer aqui? Eu falei: dá. Cheguei lá, tinha todo tipo de fruta. Tinha manga, tinha laranja, tinha banana, tinha maçã, tinha tudo. Talvez se alguém olhasse para esse tipo de pedido e falasse: pedir salada de fruta para Deus, vamos falar a verdade, não é uma coisa pequena. Está vendo? Você ri porque você sabe que é uma coisa pequena. Mas ele foi lá e atendeu prontamente a minha vontade. No último ano, quando estava no meu aniversário também, as pessoas sabem que eu gosto de lasanha. Deus me abençoou com tanta lasanha, tanta lasanha, tanta lasanha. E parecia a multiplicação do azeite. Não dava conta de comer toda aquela lasanha. Acabou o arroz, né, Walter? Mas não acabava a lasanha. Acabou o refrigerante, mas não acabava a lasanha. Virou o dia, mas não acabava a lasanha. Acho que eu fiquei uns 6 meses sem comer lasanha.
Mas enfim, estou te falando isso porque Deus, Ele ama tanto você, querido, que quais forem as suas necessidades, por menores que sejam, não deixe de relatar isso a Deus, mencione a Deus. Se eu não tivesse falado para Deus que eu estava com vontade de comer salada de fruta, eu ia ficar aguado, né? Como é que falam as pessoas antigas? É aguado? É isso? Ficar com vontade. Se eu falar isso para minha cunhada, que eu estou com vontade, ela compra na hora, né? Você vai ficar doente, não pode passar vontade. Mas enfim, então quando você tiver necessidades pequenas, fale para Deus. Quando você tiver necessidades grandes, fale para Deus também, não importa isso. Apenas confie que Deus ama você e de fato quer fazer coisas, realizar coisas boas em relação a você, para que você possa de fato ser totalmente abençoado. Hebreus 13, verso 8, fala justamente sobre essa fidelidade de Jesus. Hebreus capítulo 13, verso 8. O mesmo Deus que abençoou a vida desse leproso é o mesmo Deus que está aqui neste lugar e que alcança a sua vida. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Aleluia, isso é uma promessa fiel para nós, é uma promessa poderosa, porque eu posso ter certeza, Ele não vai mudar em relação a mim. Ainda que eu faça coisas horríveis, ainda que eu tropece, ainda que eu caia, Ele não muda. O seu amor para conosco é o mesmo, não vai mudar. Naquela época as pessoas tinham problemas, hoje nós ainda temos, e mesmo assim Ele atendeu essas pessoas. Agora a estratégia do diabo é interessante, que ele começa a estar trabalhando na nossa vida. E Jeremias 29:11, por favor. Ele começa a trabalhar na nossa vida, trazendo pensamentos distorcidos em relação à fidelidade e ao amor de Deus. Só que nós precisamos ter a convicção, e não somente isso, eu preciso ter experiências. Quais são suas experiências em relação ao amor de Deus? Experiências evidentes. Não é apenas, estava num dia lá e Deus me amou, me abraçou e tá bom. Não, nós precisamos de experiências mais profundas. Olha o que diz: porém essa cidade por espanto e objeto de assobios, todo aquele que passar por ela se espantará. Opa, está no texto errado, desculpa. 29:11. Sobre praga, estou falando sobre bênção, a Itália está falando sobre praga. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de cobrar algo de você. É isso que está dizendo? Pensamentos de punir você, pensamentos de castigar você. Não, ele está dizendo o quê? Que os pensamentos de Deus em relação a mim e a você não faz nenhum tipo de especificação. Aquele que está sendo santo, aquele que não está muito santo, não, ele diz que os pensamentos em relação a nós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esta é uma outra promessa poderosa também. Deus está justamente agora no seu trono de glória, preocupado em como vai te abençoar e não como vai te punir, como vai te castigar pela forma que você tem andado. Veja, existem consequências gravíssimas quando nós andamos de uma forma totalmente oposta ao que a palavra de Deus diz. Existem consequências de fato trágicas para aqueles que não obedecem, que não querem andar da forma que Deus está traçando o caminho para você. Mas a vontade de Deus sempre para nós é estar pensando em relação a nós coisas boas. Como é que eu vou abençoar fulano? O que eu posso fazer pela vida dele ou dela? Qual é a vontade que ele deseja? Eu quero realizar isso. Então ele diz explicitamente, até lá na antiga aliança, que essa era a vontade de Deus para o povo dele. Você e eu somos povo de Deus. Então não pense que talvez, se você estiver passando por um mau momento, uma má estação na sua vida, não ache que é Deus pesando a mão sobre você, que é Deus te castigando porque você não foi um bom menino, uma boa menina, Deus te punindo porque você tem brincado demais com a presença dele. Não, ele não faz isso. Volto a dizer, existem consequências? Sim, não estou negando essas evidências, mas a vontade de Deus é que nós nos aproximemos dele para um relacionamento onde nós venhamos conhecer da sua bondade. Diga assim: eu preciso conhecer mais a respeito da bondade do Senhor. Então, quando eu tenho essa experiência com a bondade de Deus,
qual é o resultado na minha vida e na sua vida? Nós vamos passar a desfrutar dessa bondade. Não adianta você apenas saber que Deus é bom. Não adianta você apenas conhecer os textos onde estão escritos que Deus, de fato, Ele é bondoso. Eu preciso experimentar, eu preciso provar, eu preciso desfrutar dessa bondade e dessa generosidade de Deus. Então, quando você estiver passando por momentos difíceis, nunca tenha dúvida que a intenção de Deus é sempre te abençoar. Pastor, mas como Deus pode me abençoar numa situação tão ruim como estou vivendo agora? Eu não sei, não é trabalho meu decifrar, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei de uma coisa, eu posso te garantir: o Deus que nós servimos é um Deus amoroso e bondoso. Então Ele está planejando mudar, reverter o mal em bênção na sua vida. Só que nós não gostamos de atravessar por esses momentos ruins. Nós achamos que quando nós estamos nessa fase, nessas estações, achamos que é Deus de fato punindo a nós por alguma coisa que nós fizemos de errado, por alguma coisa que nós cometemos. Então Deus quer nos abençoar, e eu vou mais fundo nisso, porque Deus já nos abençoou. Quantos são abençoados? Então, essa questão, Deus vai me abençoar, não, tem um posicionamento diferente, falar assim: não, eu já sou abençoado, e porque eu sou abençoado, coisas boas vão acontecer, e porque sou abençoado, as vendas vão melhorar, e porque sou abençoado, a empresa vai crescer, e porque sou abençoado, o casamento vai ser restaurado, porque sou abençoado, o meu ministério vai crescer, porque sou abençoado, eu vou receber a cura, porque eu sou abençoado, Deus está trabalhando na minha vida e vai operar uma transformação maravilhosa. Por quê? Porque eu já sou abençoado. Agora, quem pensa que Deus ainda vai abençoar, ele é aquele tipo de crente futurista: eu estou esperando acontecer alguma coisa, quem sabe um dia, talvez, em vida, ou se não, só lá na glória é que eu vou receber isso. Não, Deus tem planos bons para que nós possamos, de fato, desfrutar. Então, quando você sair daqui nessa noite, uma coisa precisa ficar cravada no seu coração, estabelecida de uma vez por todas: Deus é um Deus bondoso e amoroso. Quantos podem dizer amém? Você vai se deparar com muitas pessoas, talvez que você vai querer testemunhar a respeito de Cristo, e as pessoas vão falar assim: não, Deus é um Deus injusto, Deus é um Deus mau, Deus é um Deus que gosta de castigar. Você tem que testemunhar, falar: não, o Deus que eu conheço, o Deus que me foi apresentado é um Deus bondoso, generoso e gracioso, e Ele de fato me ama tanto, que Ele está disposto a me favorecer, está disposto a me abençoar, está disposto a abrir portas, está disposto a realizar maravilhas da minha vida. Então, quando eu olhar dessa forma, nessa perspectiva, muita coisa vai mudar, porque ainda existem pessoas no nosso meio que acreditam que Deus quer se manifestar na nossa história como juiz. Para aqueles que são salvos, para aqueles que confessaram Cristo como Senhor e Salvador, Deus, eu quero dizer para você, Deus não vai se manifestar como juiz. Deus não está querendo te ajustar as coisas no relacionamento assim de uma forma através de castigos. Não, Ele quer que você se relacione, quer que você prove da sua bondade, quer que você desfrute dessa generosidade, dessa doçura através de um relacionamento. Por que muitas pessoas hoje ainda não converteram? Não é porque elas têm um tipo de resistência à igreja: eu não gosto de igreja, não gosto de crente, não gosto desse papo de salvação. No fundo, dentro dos seus corações, o temor que eles têm é o quê? Se eu for na igreja, Deus vai ver todos os meus pecados e vai me punir por cada um deles. A justiça de Deus vai ser estabelecida, mas na nova aliança agora, Deus não está preocupado em estabelecer justiça para aqueles que são justos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que de fato converteram. Para esses, Deus quer mostrar a sua herança, a sua justiça é Cristo. Então Deus quer nos abençoar. Quando eu não tenho dúvida disso, o problema financeiro não me paralisa, a dor de um problema na minha família também não me paralisa, porque eu sei, Ele vai manifestar bondade. O que o salmista diz lá no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ao terminar o salmo ele diz o quê? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não está dizendo, olha, juízo de Deus, maldição, problemas, dificuldades me seguirão. Não, ele está dizendo bondade, misericórdia,
todos os dias me seguirão. Quantos querem receber essa promessa? Então, quero que você entenda de todo o seu coração que Deus quer nos abençoar de todas as maneiras e formas. E tudo isso não está relacionado àquilo que você faz, mas sim ao amor dele. Então, preste atenção, não há condições para nós sermos abençoados. O diabo, como é que ele age na nossa vida? Ele entra nessa história dizendo assim, ó, você quer a bênção? Deus vai abençoar, mas você tem que merecer. Faça por onde? Acorde cedo, se esforce, sirva de alguma maneira. Você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa ter mais entendimento. É muito pouco ainda que você tem. Você quer ser abençoado, você ora 1 hora por dia, fulano ora 2, como é que você quer ser abençoado? Por isso que o outro é abençoado, porque ele ora mais, jejua mais. Mas ele está dizendo para você, nesta noite, o Senhor, através do Espírito de Deus, olha, confia no meu amor. Não é naquilo que você está realizando, não é na força do seu trabalho, não é naquilo que você pratica, mas de fato está relacionado à bondade de Deus. E o diabo tenta fazer parecer que isso vem de Deus. E aí você fica desesperado, porque tem dia que você não consegue orar muito tempo, tem dia que você sai na correria, tem dia que tem semana que você não leu a Bíblia, e você fala, não tem como ser abençoado. E aí você acha que a vida fadada à frustração, ao fracasso, é algo destinado da parte de Deus para você. Não é, mentira do diabo. O diabo apenas conseguiu uma brecha na sua mentalidade, no seu coração, para que você duvidasse desse amor, e ao duvidar desse amor, você passa a ficar aquém das promessas de Deus. Então você não recebe aquilo que você precisa. Eu creio que a vontade de Deus para nós, principalmente nesses dias, muitos de nós aqui tivemos um ano muito complicado, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele nunca nos deixa e nunca nos abandona. Então eu tenho certeza de uma coisa, se estamos de pé, se estamos aqui, é porque de fato Ele nos manteve e tem nos sustentado, amém? Você está aqui porque você está sendo sustentado por Deus. Pastor, mas eu perdi o emprego. Mas você não está aqui, você está sendo sustentado por Deus. Pastor, mas aconteceu isso e isso na minha vida. Mas você está de pé. As coisas aconteceram para te paralisar, para você largar tudo e chutar o balde. Mas se você está aqui, é evidência de que Deus ama tanto você, que não permitiu que você saísse da presença dEle e abandonasse Ele. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, no verso 1, Hebreus 11, verso 1, o diabo sabe completamente de que é a dúvida que faz a nossa fé naufragar. É a dúvida que faz nós perecermos e ficarmos aquém das promessas do Senhor. Olha o que diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então isso é fé. Fé não é a certeza daquilo que eu estou vendo, não, é algo que eu estou esperando, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Como que você prova essa convicção, essa certeza? Não sei, está dentro do meu coração, vai acontecer, coisas boas vão acontecer. Por quê? Porque está escrito que Ele é bondoso e Ele me amou lá na cruz, entregou o seu Filho por mim, e por ter entregado o seu Filho por mim, não é agora que Ele vai me deixar na mão. Ele deu o melhor que Ele tinha. Você acha que agora Ele vai negar coisas pequenas para você? Vai negar uma casa, vai negar talvez um automóvel, vai negar para você um casamento, vai negar para você filhos? Você acha que Ele vai negar isso? Certamente que não. Por quê? Porque Ele é bondoso e generoso. Então todas as vezes que quando o diabo tentar atacar você, não permita que a dúvida adentre no seu coração. E ele vai tentar atacar a todo instante a mim e a você. Então eu preciso ter certeza e convicção. Só dessa forma, dessa maneira, que eu consigo combater as mentiras do diabo, os ataques com palavras de dúvidas que me fazem tentar oscilar na minha fé e falar, eu não sei se vai acontecer, eu não sei se pode acontecer isso na minha vida. Não, Hebreus 11:1, declare isso todos os dias pela manhã. Fala assim, não, eu tenho certeza e eu tenho convicção. Não importa que eu ainda não esteja vendo, porque a Bíblia diz que nós não devemos viver por vista, mas por fé. Mas eu creio na bondade e no coração de Deus. E tudo isso quando nós
andamos por essa lei do merecimento, quando nós andamos por esse caminhar de praticar coisas, isso é algo que muitas vezes está ensinado em nós por conta da religiosidade e da tradição. A maior igreja do mundo, a igreja católica, ela ensina que você, para receber algo, você tem que fazer o quê? Penitências, sacrifícios. Então por isso que você não pode andar dessa forma, porque a Bíblia diz que o sacrifício já foi aceito. Se você ainda se sacrifica, se você ainda se penitencia para receber algo, você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, que o que ele passou não foi o suficiente, que você precisa ainda dar uma mãozinha para acrescentar algo para ele receber. Todas as vezes que eu coloco o meu sacrifício, as minhas penitências, sabe, diante de Deus para poder receber algo, estou dizendo, o meu sacrifício vale mais. Sabe aquele que diz, quando ele é abençoado, nós suponhamos que Deus te abençoe com uma casa, o da lei vai falar o quê? Quando você encontrar com ele, você que é da graça, o da graça vai falar, parabéns, hein, meu, que bênção, Deus te abençoou com a casa. Me abençoou, mas você está pensando que é fácil? Eu estava trabalhando em 2 empregos, acordava 4 horas da manhã, não tinha folga, trabalhei 15 anos sem tirar férias. Vai pensando que é fácil, se que é moleza assim, não. Eu dei uma forcinha para Deus, eu tenho que dar uma ajudinha também, não. Quem é da graça? Ele trabalha, ele confia, mas ele sabe. Fala assim, ainda que eu trabalhasse mais, o dobro, o triplo, ainda que eu ganhasse mais, se não fosse Deus, eu não teria recebido nada disso. Então, quando você estiver diante dessas dúvidas, saiba que você não precisa realizar sacrifício, porque a Bíblia diz que o sacrifício já foi aceito. E aí eu volto a dizer, por isso que Jesus dizia, olha, o que queres que eu te faça? O que você está buscando? Qual é a sua vontade, seu desejo? É isso que Ele quer realizar na nossa vida. E quando nós pegamos esse texto que nós lemos, o primeiro a respeito do leproso, por que você acha que Jesus curou aquele leproso? Por que você acha que Jesus atendeu aquele pedido? Porque o leproso fez algo? Porque o leproso tratou ele como Senhor? Não! Ele fez porque a essência de Deus, a essência de Jesus é abençoar. Diga, a essência de Jesus é sempre abençoar. A essência dele é abençoar, a essência dele é nos trazer coisas boas, é a bondade dele, é a essência dele. Então as coisas não mudam, as coisas, ele permanece o mesmo, então ele continua desejoso de abençoar a mim e a você. Então eu quero dizer algo para você. Começa a decidir na sua vida hoje a crescer a sua fé, a andar nesse amor, a andar nessa verdade, para que de fato você desfrute disso e você não tenha dúvida. E todas as vezes que o diabo tentar colocar para você, ó, faz um sacrificinho aí e tal, melhora um pouquinho mais essa sua vida aí, se esforça mais. Você fala assim, isso aqui não é de Deus. Não estou dizendo que orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia não são coisas importantes. Se você sentir no teu coração, faça isso, que você vai ver o nível de crescimento que vai ter. Mas o que eu quero que você entenda é que essas coisas não podem te garantir a bênção. O tanto de oração, o tanto de jejum, o tanto de penitência não te garante. O que garante a bênção para mim e para você? O que garante? O que garante? Crer, a fé no quê? Que Deus é bondoso. Não basta apenas crer que Deus é o Todo-Poderoso, porque senão você vai entrar naquele contexto do leproso. Eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus é o Criador do céu e da terra, eu sei que tudo Ele pode, mas não sei se Ele quer fazer. Não, tenha fé e convicção de que Deus está disposto a te abençoar. Então, creia sempre na bondade dEle. Lucas 11, 9, 13. A equipe de louvor, se já pudesse posicionar, por favor. Lucas 11, 9, 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, pois
batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, sabe que você não recebe? Você não pede. E o que busca, encontra. Quem bate, abrir-se-lhe-á. 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, que lhe dará em lugar de peixe uma cobra? 12. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Coloca para nós Salmo 89, tem uma promessa maravilhosa. Salmo 89, verso 24. Salmo 89, verso de número 24. A minha fidelidade e a minha bondade hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Levanta sua mão direita, vamos confessar isso. Diga-se: a fidelidade do Senhor e a sua bondade hão de me acompanhar, e no nome do Senhor, sobre a minha vida, eu crescerei em poder. Então diga mais uma vez: a fidelidade e a bondade do Senhor vão fazer com que eu cresça em poder. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Então essa é uma promessa para você, para que você possa confiar na bondade dele. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Sabe, muitas vezes nós temos permitido que a incredulidade crie raízes no nosso coração, e essa incredulidade vai fazer com que você sempre tenha dúvidas da bondade e do amor de Deus. A incredulidade vai fazer com que você não confie que Deus vai realizar, que Ele é fiel, que Ele é bondoso. Sabe, eu louvo a Deus pela sua palavra, porque nós precisamos confessar promessas como essa. A bondade e a fidelidade vão me acompanhar. Sabe o que é isso? Aonde você chegar, a favor de Deus para você. Aonde você entrar, a bênção de Deus está com você. Quando você orar e levantar e estender as suas mãos sobre a sua casa, a bênção de Deus vai chegar naquele lugar. Quando você profetizar sobre a sua família, coisas maravilhosas vão acontecer. O filho que não converteu vai converter. O cônjuge que ainda não entregou a vida para Cristo vai se render aos pés do Senhor. Então não permita que essas pedras venham paralisar você, te intimidar, trazendo dúvidas no teu coração. Você pode colocar as mãos sobre o teu coração nessa noite com os seus olhos fechados. Eu queria que você começasse a orar. Quais são as áreas da sua vida que o diabo tem mentido para você e você tem acreditado, dizendo que você não merece a bênção, que você não merece o favor? De fato, essa é a verdade. Nós não merecemos. O diabo está certo. Mas se eu achar que eu posso fazer algo para merecer, eu estou muito errado. E nessa noite eu creio que eu estou ministrando para pessoas que deixaram de acreditar na bondade de Deus, permitiram que os seus sonhos morressem, permitiu que a vontade ou aquilo que você havia pedido, talvez você começou o ano inteiro orando por uma causa e por não acontecer da forma, no tempo que você queria, você abriu mão. Deus não quer fazer. Deus está chateado comigo. Deus está lá no seu trono agora olhando para mim, está com raiva de mim. Não permita isso. Você pode se achegar diante dele, você pode clamar a ele. Qual é a sua necessidade? A mesma pergunta que Jesus fez para o leproso, ele faz para você aqui hoje. O que queres que eu te faça? Qual a sua necessidade? O que você precisa? Qual é o teu desejo? Qual é a tua vontade? Mas tenha sabedoria, não vai pedir coisas fúteis, coisas que vai para mim, para a tua destruição. Mas a Deus, eu quero coisas
coisas que estão de agrado com a tua vontade, que vão beneficiar a minha vida, que vão dar glória para o Senhor. Peça para Ele, para Deus. E se você deixou de acreditar, se arrependa agora também. Onde você está, para Deus, eu me arrependo por ter duvidado da sua bondade, por ter duvidado da sua fidelidade, quando muitas vezes na sua palavra o Senhor está mencionando isso. Bondade e misericórdia me seguirão, a bondade e a fidelidade vão me acompanhar. Tu estarás comigo todos os dias, nunca me deixará, nunca me desamparará. Não tenha medo, eu sou contigo, eu sou teu Deus. Eu te tomo pela destra, eu te levanto, eu te sustento. Quando passares pelas águas, não te afogará. Quando no meio do fogo andar, não te queimará. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Ah, mas o meu ano foi terrível. Não importa, confia nele, pega na mão dele, anda caminhando, não para, não desiste. Fala: Deus, eu sou contigo. Não vou abrir mão da minha fé, eu vou continuar caminhando, eu vou avançar, porque eu sei que é uma palavra do Senhor e as coisas podem mudar. As nuvens podem desaparecer, o sol voltar a brilhar, o céu se tornar azul e a sua vida ter um colorido todo especial. Ele diz para você e para mim: eu bem sei pensamentos que eu tenho ao teu respeito, pensamentos e planos de paz e não de mal. Você pode se alegrar comigo nessa noite, aonde você está, dizer com as suas mãos no teu coração levantada: Deus está planejando coisas boas para mim. Deus está planejando coisas boas para minha casa. Deus está planejando coisas boas para minha família. Deus está planejando coisas boas para os meus negócios. E se você tiver fé e amar essa igreja, Deus está planejando coisas maravilhosas para esta igreja, para minha célula, para este louvor, para este ministério, para você que faz parte dele. Muitos estão dizendo: 2021 vai ser tenso. Pode até ser tenso, mas para aquele que confia no Deus sabe, eu não dependo do mundo dizer que está favorável ou desfavorável. Eu dependo da palavra de Deus. Aleluia. Quantos podem dizer amém nessa noite? Diga assim: eu creio na bondade do Senhor e na sua fidelidade. Aleluia. Quantos podem aplaudir a Ele nessa noite? Exalte a Ele.